Seja bem-vindo ao Diário do Multiverso. Você acredita que já esteve em outra dimensão? Não por sonho, nem por imaginação, mas por expansão real da sua consciência. Hoje você vai entender os 5 sinais mais confiáveis e pouco conhecidos de que isso realmente aconteceu. Esses sinais vão além da superfície. Eles revelam padrões vibracionais, interferência inteligente e funções que se manifestam quando você está em outro plano. Muita gente imagina que acessar uma dimensão superior é ver luzes, encontrar anjos ou voar em paisagens oníricas. Mas isso pode ser apenas uma zona reflexa, um espelho das suas crenças ou desejos. Dimensões superiores são estados vibracionais de coerência expandida. Ali, a consciência deixa de apenas sonhar e começa a operar. E quando isso acontece, sinais muito específicos aparecem. Já curte este vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos fazer essa viagem interdimensional juntos. Robert Monroe descreveu essas camadas como anéis, faixas concêntricas de realidade, organizadas por frequência. Cada anel, uma densidade de manifestação. Ao atravessar esses anéis, a consciência acessa zonas de instrução, reconfiguração e reintegração. Esses sinais que vamos explorar agora são típicos de quem cruzou esses anéis e alcançou regiões superiores da psicosfera. Durante uma experiência real de projeção em camadas superiores, um dos primeiros indicadores é o esvaziamento da personalidade secundária, aquela que você usa no cotidiano, no mundo físico. As funções sociais deixam de importar, e uma outra identidade, silenciosa e coerente, emerge. Essa identidade não tem a ver com lembranças. Ela é uma presença que observa sem julgar, que interage sem controle. Esse fenômeno é muito diferente de um sonho onde você se vê agindo. Aqui você não está se vendo, você está sendo. Essa atenuação acontece naturalmente, não é forçada, não é provocada por técnica. Surge como um reflexo vibracional do plano acessado, porque em faixas mais elevadas da experiência interdimensional, a máscara da personalidade terrestre simplesmente não se sustenta. Ela não é rejeitada. Ela apenas deixa de ser funcional. Esse é um ponto-chave. A verdadeira dimensão superior não reforça o ego espiritual. Ela dissolve o personagem com gentileza. Se o seu nome, suas dores, suas vaidades ainda estão ativos durante a projeção, você pode estar numa zona mental projetada, e não numa camada superior real. A consciência que emerge é a sua essência, e ela se reconhece não por forma, mas por função, não por lembrança, mas por vibração. Esse é o primeiro sinal real, e talvez o mais importante, de que você começou a atravessar os anéis vibracionais descritos por Monroe e experienciados por projetores lúcidos. Você está em uma cena projetiva, e de repente, ela muda. Sem lógica narrativa, sem aviso. Personagens desaparecem. O ambiente se dissolve e se reorganiza. E mais que isso, você sente que não foi sua mente quem fez aquilo. Algo externo com inteligência e intenção interveio na estrutura da realidade. Essa interferência é um dos sinais mais inequívocos de acesso a planos operados. Não estamos falando aqui de ilusões ou construções oníricas pessoais, mas de regiões onde consciências mais lúcidas, chamadas pela escola que adotamos de redatores, diretores ou instrutores vibracionais, monitoram, testam, corrigem ou expandem a sua jornada projetiva e física. Esses ajustes são sempre respeitosos, mas firmes. Às vezes, cortam experiências que estão começando a se distorcer. Outras vezes, introduzem elementos pedagógicos que ativam arquétipos profundos dentro de você. Perceber essa intervenção com clareza e sem medo é um sinal de maturidade vibracional. Significa que sua consciência não está apenas viajando, está sendo acompanhada, observada, talvez até treinada. Muitos projetores interpretam isso como intromissão, mas na verdade, é sinal de que você atravessou camadas suficientes para que seres mais experientes possam interagir sem violar sua soberania. Porque em planos densos, essas presenças não operam. Elas só atuam quando o campo já está refinado. Então, se você já viveu esse tipo de ajuste inteligente na experiência,
Valorize. Você não estava num sonho. Você estava numa zona de instrução vibracional real. Em dimensões superiores, a consciência não se localiza mais num ponto fixo. Você deixa de ver com olhos e passa a perceber com o campo inteiro. É como se o seu centro de percepção se dissolvesse e fosse substituído por uma espécie de radar sutil, silencioso, que capta presenças, ideias, movimentos e emoções mesmo à distância. Essa é a consciência periférica, uma expansão não linear da percepção vibracional. Ela não se manifesta como um superpoder, é mais discreta. Surge como um saber que não vem do pensamento. Você sente o que vai acontecer antes de acontecer. Percebe intenções antes das palavras. E até compreende seres que não falam, apenas ressoam. Esse tipo de expansão só ocorre quando a consciência está em um estado vibracional coerente o suficiente para perceber os padrões sutis do ambiente ao redor. É muito mais do que visão astral. É leitura de campo. Um tipo de inteligência sensorial ampliada. E há um detalhe importante. Quanto mais periférica sua consciência, menos autocentrada ela se torna. Isso porque o foco se desloca do eu, observador, para o campo como um todo. Portanto, se você já experienciou esse tipo de presença distribuída, essa sensação de estar completamente presente, mesmo sem um ponto fixo, você não estava num sonho. Você estava operando em um plano elevado de percepção, e esse é um dos sinais mais sublimes da entrada em uma dimensão verdadeiramente superior. Durante certas experiências, você se percebe assumindo funções que não eram suas no mundo físico. De repente, está orientando consciências, transmitindo saberes, realizando ações de cura, ou apenas sustentando um campo de coerência onde outros se reorganizam. Isso não é invenção, não é desejo inconsciente, é um reflexo vibracional. Nas dimensões superiores, a consciência não é passiva, ela opera. E ao acessar esses planos, você pode, mesmo sem intenção, sintonizar um arquétipo específico que faz parte do seu núcleo interdimensional. Esses arquétipos não são imagens simbólicas, são funções operacionais, modelos de ação e presença que se ativam de forma natural quando a frequência é compatível. É como se a dimensão reconhecesse seu padrão e dissesse: aqui, você atua assim. E então, sem esforço, você simplesmente faz. E o mais interessante, ao retornar, muitas pessoas relatam um profundo senso de propósito, como se tivessem lembrado de algo que sempre souberam fazer, mas tinham esquecido. A incorporação de um arquétipo funcional não é teatro psíquico, é recordação vibracional. Se você já se percebeu em experiências assim, atuando, servindo, sustentando, sem esforço ou ego, você acessou não apenas uma dimensão superior, acessou uma faceta esquecida de quem você realmente é. E esse é um dos sinais mais sutis e poderosos do contato com planos mais elevados. Um dos sinais mais reveladores de que você acessou uma dimensão superior é o que acontece depois. Se este vídeo ressoou com a sua alma e te fez questionar o que presume saber, deixe um comentário com a palavra dimensões. Nós nos veremos do outro lado.